capítulo 4, Gerenciando a Força de Vontade. Você nunca vai mudar sua vida até mudar algo que faz diariamente. O segredo do seu sucesso é encontrado em sua rotina diária. John C. Maxwell. A força de vontade é basicamente a habilidade de dizer e cumprir o não para as coisas que podem nos atrapalhar, e sim para as que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos. É como um músculo na nossa cabeça que usamos quando precisamos resistir a um desejo ou quando precisamos nos concentrar em algo importante. Por exemplo, quando você acorda cedo para malhar, mesmo quando o que mais quer é continuar na cama, isso é força de vontade. Ou quando você decide comer uma salada no lugar de uma generosa e suculenta porção de batatas fritas porque quer ficar mais saudável, isso também é força de vontade. Algumas pessoas parecem ter muita força de vontade, enquanto outras acham mais difícil dizer não aos impulsos. Mas a boa notícia é que todo mundo pode trabalhar para melhorar essa área. No nosso cérebro, a parte que está mais diretamente ligada à força de vontade é chamada de córtex pré-frontal. É a área que nos ajuda a tomar decisões e a controlar nossos impulsos imediatos para focar o que realmente importa a longo prazo. Ao apresentar a barra de energia de realização e a importância de adequar o tamanho percebido de cada tarefa, eu quis mostrar a você algo que a maioria de nós passa a vida inteira sem entender. A força de vontade é finita, ela tende a ir acabando ao longo do dia, e junto com ela, nossa barra de energia de realização vai diminuindo. Todos os dias, após uma boa noite de sono, quando recarregamos nossa barra de energia, recebemos uma quantidade limitada de disposição que vai sendo consumida ao longo do dia, conforme somos bombardeados de demandas, estímulos, decisões a serem tomadas e de distrações dos mais variados tipos. E então, quando você finalmente consegue se organizar e pensa agora vou fazer aquilo que tanto preciso, muitas vezes tende a não ter mais a energia necessária para realizar a tarefa que é tão importante para dar o próximo passo para alcançar os seus objetivos. Essa energia já foi inteiramente consumida. E a consequência é a procrastinação. É por isso que, quando temos alguma dificuldade em concretizar nossos planos e ouvimos alguém dizer é só ter força de vontade que você consegue, essa é uma mensagem completamente inadequada. Realizar algo ou procrastinar aquilo que deveria estar sendo feito vai muito além de frases motivacionais que podemos ler em para-choque de caminhão ou em posts viralizados de redes sociais. Então, a partir de agora, não vamos falar em pessoas fortes ou fracas ao nos referirmos à força de vontade. Nosso foco aqui é aprender a fazer a gestão adequada desse recurso tão valioso. Não vou tentar fazer de você um super-herói que acorda cada dia mais cedo e dorme cada dia mais tarde, que precisa tomar banho gelado, tomar água com limão ou seguir tantas outras dicas da internet. Ao contrário, a solução está na gestão correta da força de vontade. Ela é como um músculo que precisa ser exercitado para não atrofiar. Os neurocientistas explicam que, apesar de parecer uma coisa só, o cérebro é composto por diversas partes que evoluíram de formas diferentes e em estágios diferentes da nossa espécie. Assim, é como se tivéssemos desenvolvido dois cérebros dentro do nosso crânio. Um é a parte composta, primordialmente, pelo córtex pré-frontal. Formada mais recentemente no nosso processo evolutivo, ela é racional, lógica e possui um sistema responsável pelo nosso autocontrole. O segundo cérebro está localizado em uma região mais primitiva. É a parte que responde aos gatilhos de sobrevivência, representando o nosso eu mais impulsivo, que adora novidades, quer poupar energia sempre que possível, quer fugir das emoções negativas e ama o prazer imediato. Esses dois cérebros estão sempre negociando dentro de nós. Um quer receber a recompensa imediatamente. O outro sabe que, ao controlar os impulsos, poderá colher recompensas ainda melhores lá na frente. O grande problema é que, por não saber como essas duas mentes funcionam, as pessoas acabam deixando que a energia seja sugada por várias razões que não deveriam ocupar tanto espaço em nossa vida. Então, quando chegam os momentos de grandes decisões, estamos muito cansados para resistir às tentações. O pior de tudo,
não temos sequer consciência de que isso esteja acontecendo. O psicólogo social Roy Baumeister foi o primeiro cientista reconhecido por se dedicar ao estudo dos limites da força de vontade. Depois de realizar inúmeras experiências em seu laboratório, nos quais dava desafios como recusar um alimento delicioso, se manter concentrado em uma atividade desagradável ou manter os braços imersos em água gelada, ele notou que, ao longo do tempo, o autocontrole das pessoas diminuía. Realizar tarefas que exigiam muita concentração, portanto, uma imensa quantidade de autocontrole, minava o nível de atenção e a força física. Em uma entrevista, ele afirmou que o princípio aqui é que você tem um estoque de força de vontade ou um músculo de autocontrole. É um recurso de domínio geral, como as pessoas dizem. Não é destinado para nenhuma atividade em específico. Então, quando as pessoas dizem, tenho força de vontade para lavar a louça, mas não para terminar o meu trabalho, isso é errado. É a mesma força de vontade. Você pode usar lá para uma coisa ou outra, mas tudo vem do mesmo estoque. Nesse sentido, um estudo realizado com estudantes pode nos ajudar a entender como o excesso de foco em uma atividade que nos demanda todo o autocontrole pode nos levar ao descontrole. Esses estudantes estavam sob um alto nível de estresse por causa de uma prova que fariam em breve. Então, para lidar com a pressão, o estudo notou que os alunos passaram a ceder mais a hábitos ruins como a má alimentação e o consumo excessivo de cigarro e cafeína. O estudo concluiu que é muito difícil regular muitas demandas que exigem força de vontade ao mesmo tempo. Literalmente não temos força de vontade o bastante para fazer tudo ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece quando deixamos de expressar aquilo que sentimos durante muito tempo e algo relativamente pequeno pode se tornar a gota d'água para desencadear uma grande discussão. Ou quando temos um dia muito estressante no trabalho e, ao chegar em casa, sentimos que não temos força o bastante para resistir ao fast food ou aquele saquinho de salgadinho que tem no armário da cozinha. Nos seus estudos, Roy Baumeister observou recorrentemente que quando as pessoas precisavam de muito autocontrole para realizar uma primeira tarefa, ao encontrarem a próxima tarefa que também exigisse autocontrole, mesmo que fosse em uma esfera diferente, elas se saíam muito piores na segunda opção. Ou seja, os experimentos mostraram de modo claro que, a cada vez que nos desafiamos de novo durante o dia, estaremos mais propensos a falhar na tarefa desafiadora seguinte. Só até aqui, já é possível identificar um dos maiores erros das famosas metas de fim de ano, em que muitas pessoas fazem uma verdadeira lista de sonhos e desejos para o ano seguinte. A lista tende a ser tão grande que não há estoque de força de vontade que seja suficiente. A pessoa decide que vai se alimentar de comida mais saudável, fazer atividade física diariamente, aprender inglês, ler 12 livros no ano, além de tantas outras decisões menores. Então, no primeiro dia do ano, ela acorda mais cedo e vai malhar, o que já consumiu uma boa parte da energia dela. O dia segue, ela vai para o trabalho e enfrenta todos os desafios naturais que já existem nessa esfera. Quando volta para casa, lembra-se de que se comprometeu a preparar comidas mais saudáveis para o dia seguinte, só que, a essa altura, a barra de energia de realização está muito baixa e a tarefa de preparar uma refeição saudável para o jantar parece grande demais para o momento. Logo, ela procrastina e acaba escolhendo algo mais simples para aquele momento e prefere colocar uma lasanha congelada no micro-ondas. A essa altura, ela já está exausta e resolve deixar o inglês e a leitura do novo livro para o dia seguinte. Assim, a rotina de não conseguir fazer coisas que se comprometeu vai frustrando e minando sua autoconfiança, o que diminui ainda mais a força de vontade até que ela desiste de todos os projetos. E mais um ano se passa sem que nenhuma das metas relevantes da sua vida fosse realizada. Ou seja, estabelecer muitos projetos e metas ao mesmo tempo tende a consumir rapidamente toda a força de vontade, gerando frustração e abandono do que foi proposto. Observe que não foi um caso de falta de força de vontade, mas tão somente da má gestão dela. O fato é que você pode ter praticamente tudo o que deseja, mas não tudo ao mesmo tempo. Nosso estoque de força de vontade, Baumeister também diz que há um
um fator importante para entendermos como os músculos do autocontrole e da força de vontade funcionam. Algo que podemos aprender com a nossa força física. Nosso corpo apresenta sinais de que está esgotado muito antes de ficarmos realmente sem energia. Para entender isso, imagine que você esteja correndo em uma avenida e então, depois de percorrer 5 quilômetros, chega a um ponto em que a fadiga começa a aparecer. E você pensa, vou parar por aqui, não aguento mais. Agora imagine que você está na mesma avenida, alcançou os 5 quilômetros, se sente cansado, mas surge outra pessoa que começa a persegui-lo. De repente, nesse sinal de perigo, seu corpo usará a energia restante no estoque para que você consiga se proteger e você consegue correr por mais tempo e ainda mais rápido. Como vimos anteriormente, nosso sistema primitivo foi feito para poupar energia. Então, quando a nossa mente impulsiva resolve que não quer mais se dedicar àquela tarefa importante ou quer uma recompensa imediata, precisamos de recursos para convencer. Lá não se distrair e deixar a nossa mente do autocontrole dedicar mais energia ao que realmente queremos. Em um estudo da American Psychological Association, foi constatado que a falta de força de vontade é o principal obstáculo que leva as pessoas a procrastinarem hábitos relacionados à saúde. Para reverter esse diagnóstico, os especialistas afirmam que se quisermos realizar mudanças duradouras para alcançarmos nossos objetivos, então precisamos desenvolver novas habilidades, precisamos transformar nossos grandes objetivos em metas alcançáveis. Ou seja, precisamos fazer a gestão correta da força de vontade, adequando a nossa barra de energia de realização ao tamanho percebido da tarefa, de acordo com o momento do dia. Se a tarefa percebida parece adequada para o tamanho da nossa força de vontade, conseguiremos realizá-la. Se a tarefa parecer grande demais, vamos procrastinar. Diante disso, a conclusão para vencer a procrastinação é bastante óbvia. Estava na nossa cara o tempo inteiro, mas não estávamos olhando para a direção certa. Basicamente, a gestão das duas valências, barra de energia e tamanho percebido da tarefa, precisa acontecer com o uso das técnicas adequadas para não diminuir o nosso estoque de força à vontade, aumentar o nosso estoque de força de vontade, diminuir o tamanho percebido da tarefa pelo nosso cérebro, fazer uma melhor gestão da relação força de vontade. Shen 2. Tamanho percebido da tarefa ao longo do dia. Com isso, podemos tirar algumas conclusões que apresentarei a seguir. Mas, para podermos avançar na metodologia e começarmos a colocar em prática atitudes baseadas na neurociência e que vão fazer você vencer a procrastinação, preciso que as afirmações a seguir façam sentido para você. Conclusão 1. Existem duas valências a serem consideradas para vencer a procrastinação: o tamanho da sua barra de energia no momento da realização, força de vontade, e o tamanho percebido pelo seu cérebro para aquela tarefa. Conclusão 2. Você é um ser humano único, e tarefas idênticas podem ter um tamanho percebido diferente por duas pessoas. Para uma pessoa, preparar a documentação do imposto de renda pode ser algo completamente simples, tendo um tamanho percebido pequeno, exigindo pouca força de vontade para aquilo. Mas para outra, essa simples tarefa pode parecer enorme, demandando uma grande barra de energia de realização. Conclusão 3. Todos temos força de vontade. A diferença é a forma que a exercitamos e como fazemos a gestão dela. Conclusão 4. Nossa grande missão, ao tentarmos não procrastinar, é adequar o tamanho percebido da tarefa a ser realizada ao tamanho da barra de energia de realização. Caso as conclusões acima tenham ficado claras para você, vamos para o próximo capítulo, em que vou trabalhar contigo para que a sua barra de energia de realização não diminua, permitindo que você realize mais tarefas sem procrastinar, tornando-se cada vez mais uma pessoa que fala e faz